Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. É sempre um prazer renovado quando todas as semanas eu tenho o privilégio e a oportunidade de dirigir algumas palavras a você com o objetivo de incentivá-lo, despertá-lo, orientá-lo ou até mesmo guiá-lo em sua trajetória profissional. Como você sabe, vivemos dias complexos, difíceis, competitivos, onde as empresas exigem a cada dia e cada vez mais novas qualidades, novas virtudes, novos saberes, novos comportamentos de seus empregados. Eu tenho pensado muito sobre questões vitais da vida. Depois de mais de 50 anos de carreira aconselhando executivos dos mais diversos níveis, presidentes, vice-presidentes, diretores, gerentes e até mesmo coordenadores. E nesses trabalhos, na condução destes projetos, eu tenho refletido bastante sobre as conversas que mantive, que cultivei com esses profissionais. E hoje eu gostaria de transmitir para você alguns dos ensinamentos que eu aprendi. É bem verdade que quando nós vamos para uma universidade, nós achamos que vamos adquirir todo o conhecimento do mundo. Isto é uma falácia, porque a verdadeira universidade, aquela que nos ensina mais, é a universidade da vida. Nós aprendemos no berço, na juventude, com os nossos pais. Nós entramos na faculdade, aprendemos com os nossos professores, e aí ingressamos nas organizações e também aprendemos muito. Mas uma coisa é importante aqui dizer, que hoje a grande virtude de um executivo ou de um profissional é desaprender para poder aprender o novo. É abrir a cabeça, jogar fora aquelas coisas que não têm mais nenhuma valia para a carreira e encher novamente o seu crânio com novas informações, com novos saberes, com novos conhecimentos. Eu particularmente tive a sorte de estudar Direito, um curso fantástico. Na minha época, você tinha de aprender latim, francês, inglês. O rigor acadêmico era muito forte. Para você passar no vestibular, você tinha de fazer a prova oral e a escrita. E tive mais sorte ainda, quando eu fui para os Estados Unidos e lá me ofereceram a oportunidade para fazer um mestrado em teologia. E nesse curso de teologia eu estudei as mais diversas matérias, como a escatologia, a antropologia, a psicologia, a homilética, que é a arte de falar em público, a teologia propriamente dito, tanto a teologia moderna como também a teologia mais antiga. Isto é, eu adquiri conhecimento vasto, ouvi grandes figuras na minha faculdade, como também como visitante na Universidade da Pensilvânia, na Temple University, entre outras. De qualquer maneira, isso me ajudou muito e me ajuda até hoje, porque muitos dos conceitos que eu aprendi dentro de uma faculdade de teologia me servem na condução dos meus trabalhos de consultoria, orientando executivos no período mais difícil de suas vidas, a transição de carreira. Ou no momento em que são demitidos, ou no momento em que a empresa quer investir, patrocinando um coach executivo ou qualquer outro tipo de serviço. De qualquer maneira, ao longo desse tempo, eu coloquei na minha cabeça alguns ensinamentos
que eu gostaria de passar para você hoje, que inclusive que tenho também tido o prazer de escrever sobre eles e publicá-los nas redes sociais. O primeiro aprendizado, e talvez o mais forte, que eu pude adquirir é este aqui. Ore a Deus como se tudo dependesse dele, mas não se esqueça de orar como se tudo dependesse de você. Agora, tenha cuidado para não colocar os seus joelhos para orar e depois continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito que sempre fez. Você não obterá resultados diferentes nenhum. E como eu sempre digo, não adianta você orar a Deus e você não ir à luta, não ir à batalha, não ir à guerra, não ir ao trabalho com paixão, com ambição, com força, com determinação, com foco. Quando você vai para o seu trabalho com essa disposição, você não trabalha, você se diverte. Eu sei por mim, porque eu começo o meu dia às 5 horas da manhã. Às 5 horas da manhã eu já estou de pé. Às 6 horas já estou sentado na minha mesa de trabalho para dar o meu bom dia para os meus clientes, para colocar as notícias do mundo global e aí começar a escrever os artigos que eu estou publicando diariamente nas redes sociais. Portanto, ore, mas faça a sua parte, porque como eu sempre digo, vou repetir, Deus não coloca comida na boca de passarinho. 2. Cuide de sua vida profissional. Invista nela. Estude. Procure adquirir novos saberes. Porque quando você não estuda, quando você não lê, quando você não pesquisa, quando você não conversa com pessoas diferentes, quando você não frequenta ambientes diferentes, quando você não viaja a lugares diferentes, a sua mente atrofia. É como a água parada, ela apodrece e você não vai a lugar nenhum. Eu particularmente conheci recentemente um profissional, 44 anos de idade, 44 anos de idade, com PhD, que nunca foi a lugar nenhum, nunca passou de um analista. E em geral, quando você discute com ele sobre a razão do seu fracasso, ele sempre diz que o seu colega, ou que os seus colegas, têm inveja do seu grau de intelectualidade. Ora, isso é o que a gente chama de autossabotagem. Você é que é o agente responsável pela sua carreira, pelo seu desenvolvimento, pelo seu crescimento, pela sua promoção. E se você não adquire aquelas habilidades que são fundamentais, como a inteligência emocional, a habilidade política, o relacionamento com pessoas iguais ou superiores a você, você não vai a lugar nenhum. Daí porque eu sempre repito, já repeti milhares de vezes essas frases, nas minhas palestras, nos meus clipes, nos meus livros, nos meus artigos. Cuide, controle o seu destino, ou então alguém fará por você de maneira desastrosa ou perversa. Você é o único responsável pelo seu progresso. Não é o seu pai, não é o seu berço, não é a sua mãe, não é a sua esposa, não é o seu colega, não é o seu chefe, não é a sua organização. Todas essas pessoas poderão lhe ajudar, poderão contribuir para o seu progresso, mas é você que vai dirigir e que vai dizer para você mesmo o que você quer da vida. Terceiro ponto importante que eu aprendi na vida: cuide de seus centavos e os milhões
cuidarão deles próprios. Eu tenho aconselhado muitos profissionais que não têm recursos para aposentadoria, para ter uma vida digna. E como eu sempre digo, você pode ter os melhores filhos do mundo, você pode ter dado a eles a melhor educação possível. Nunca espere que eles venham lhe socorrer na velhice. Hoje, nós sabemos, e as redes aí estão divulgando quase que diariamente, profissionais, educadores, mestres, sábios, dizendo que essa nova geração não tem nenhum comprometimento com os seus pais envelhecidos. O máximo que eles fazem é colocá-los no asilo e visitá-los algumas vezes ao longo do ano. E muitas vezes eles nem sequer fazem isso. Portanto, você que está começando a sua carreira, você que está no meio de sua carreira, ou que está chegando ao ocaso dela, prepare-se e lembre-se deste conceito. Cuide de seus centavos, aos milhões cuidarão deles próprios. Eu me lembro, certa ocasião, visitei com um grande amigo, viajei com um grande amigo para a Europa. E esse meu amigo, ele brigava por 1 centavo de euro. E eu perguntava para ele: fulano, por que você faz tanta questão por 1 centavo de euro? Ele dizia: Gutenberg, eu trabalhei por todos eles, portanto eu não vou dar nenhum deles de graça para ninguém. Então você, na sua vida pessoal, você vai ter 3 tipos de dívidas: as dívidas fixas, as variáveis e as invisíveis. As invisíveis são as mais perigosas, porque você não as anota no caderno, você não registra, e quando você abre o olho, elas já consumiram bastante de sua conta bancária. Portanto, olhe cada centavo. Não estou aqui dizendo para você ser uma pessoa solvina, miserável. Não é isso que eu estou dizendo. Mas também você não pode dar o fruto do seu trabalho para qualquer pessoa gratuitamente. A própria Bíblia fala isso, que aquele que não trabalha também não deve comer. Aquele que não trabalha não deve comer. E numa república como a nossa, de assistencialismo, você precisa ter muito cuidado onde você vai empregar o seu dinheiro. Precisa ter muito cuidado, vou repetir, onde você cuida, onde você coloca os seus centavos. Eu acredito que em você gerenciando bem esses 3 pontos, você poderá ter grande sucesso na sua carreira profissional. Eu agora quero chamar a sua atenção. Se você não conhece a Gutenberg Consultores, a Gutenberg Consultores é uma empresa com mais de 50 anos de vida, que gerencia carreiras, que gerencia projetos de outplacement, coaching executivo, inclusive planejamento de aposentadoria, entre outros serviços. Portanto, se a sua empresa tiver a necessidade de um desses serviços, ligue para mim, ligue para o Gutenberg, e eu terei o maior prazer de atendê-lo. O meu e-mail é macedo@gutenberg.com.br e peço para que você, diariamente, reserve 15 minutos de seu tempo. 15 minutos para ler os meus posts, os meus artigos que coloco nas redes sociais. Eu acredito que você terá grande proveito da leitura destes trabalhos. Eu quero agradecer a você pelo seu tempo, pela sua paciência em me ouvir, e eu espero reencontrá-lo na próxima semana,
se Deus assim o permitir. Até lá!